Espírito Santo, o Senhor está na casa. A presença do Espírito Santo está na casa. A Ti seja toda a honra, toda a glória, todo o poder. Shalom, igreja, a paz do Senhor Jesus. Nesta noite eu quero trazer a palavra do Senhor que se encontra no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. A Ele a glória, a Ele a glória. Atos capítulo 9, versículo de número 10 em diante. Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10 em diante. Diz assim a palavra de Deus: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Versículo 11. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada à direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Versículo de número 15. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Versículo 17. E Ananias foi. Feche os teus olhos. Espírito Santo, eis-me aqui nesta noite. Senhor, usa-me uma vez mais. Careço da graça, da bondade, da Tua misericórdia. Desde já, Senhor, amarra, Senhor, no mundo espiritual, toda distração, todo espírito contrário. Em nome de Jesus, libera a Tua unção nesta noite, a unção que quebra o jugo. Abra os ouvidos e os corações para o Teu povo ouvir a Tua palavra. Eu sei, meu Deus, que nesta noite os que irão ouvir esta palavra é o Senhor falando, não é o homem. São pessoas que têm um chamado. Desperta nesta noite o Teu povo. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Amém? Graças a Deus. Meus amados, estamos aqui diante de um texto bíblico que relata a conversão de Saulo e o transforma em um apóstolo chamado Paulo. O escritor de Atos é o Dr. Lucas, que andou com Paulo, que foi moço de Paulo. Lucas escreve Atos dos Apóstolos endereçado a um certo homem chamado Teófilo, para narrar os atos, os acontecimentos da igreja primitiva, os acontecimentos apostólicos, mas é bem verdade que poderia se chamar Atos do Espírito Santo, porque em quase todas as passagens de Atos, ou por não dizer todas, tem a presença de Deus, a presença do Espírito Santo em cada capítulo.
E nesse livro de Atos, capítulo 9, nós temos um homem chamado Saulo. Esse homem judeu que veio da cidade de Tarso, que participava de um grupo de fariseus que cresceu aos pés do doutor Gamaliel, um homem sábio, conhecedor da lei. Esse homem odiava cristão, perseguia a igreja, participou da morte do primeiro mártir da igreja, que é Estevão. Foi lançado nos pés de Saulo, ele ainda jovem, as roupas de Estevão sujas de sangue, porque Estevão foi apedrejado. E a partir desse momento da morte de Estevão, este Saulo resolve perseguir com muita fúria, com muita violência, audácia, o povo de Deus. O texto bíblico diz também, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, aonde fala da morte de Estevão. E a partir da morte de Estevão, este Saulo se levanta com mais fúria para impedir o crescimento da obra do Senhor. Ele pede no capítulo 9, ele se dirige ao sumo sacerdote, o líder maior, e ele vai pedir cartas para Damasco, porque ele sabia que em Damasco tinha uma sinagoga, em Samaria, em Judeia tinha sinagoga. E a intenção maligna no coração de Saulo era invadir as sinagogas, levar as famílias, as mulheres, as crianças, os homens presos para Jerusalém. Ele estava em seu coração a maldade e a destruição. E este homem relata em Atos capítulo 6, diante do rei Agripa, que toda vez, quando tinha um julgamento diante ali dos sacerdotes, contra a igreja ou contra algum seguidor do caminho, ele era o primeiro a dar um voto de morte para aquela pessoa. Um homem truculento, um homem sem misericórdia, um homem perseguidor da fé. Então ele pede cartas para o sumo sacerdote, a fim de encontrar grupos cristãos em Damasco, iria prender, iria castigar os cristãos, iria maltratar. E o texto bíblico nos diz em Atos capítulo 9, segue aí comigo, leia comigo se você está com a Bíblia aberta, no versículo de número 1, diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, e pediu-lhe cartas para Damasco, para a sinagoga, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, e as conduzissem preso a Jerusalém. Isso era o plano, o projeto de Saulo de Tarso. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, antes de chegar em Damasco, perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. Ele vai dizer em Atos 26, diante do rei, que foi um resplendor mais forte do que o sol. Ele vai dizer diante do rei, que era perto do meio-dia, veio uma luz do céu tão forte, que todos os soldados, porque Saulo era um soldado, todos os soldados que estavam com eles, caíram ao chão, pelo resplendor de luz. Todos caíram ao chão, devido àquela luz que resplandeceu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, essa voz fala na língua que Saulo falava, o aramaico. Essa voz fala assim: Saul, Saul, por que me persegues? Saul, Saul, por que você está me perseguindo? E ele disse:
versículo 5 de Atos 9. Ele diz: quem és, Senhor? Quem és, Senhor? E ele diz, e disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para ti, traduzindo, bater de frente, e de frente contra o aguilhão. Você vai sofrer, Saulo, se você perseguir a igreja, bater de frente com a igreja, você vai sofrer. Duro é recalcitar-se contra os aguilhões. Versículo 6. E ele tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. O próprio Deus entrou em cena, Jesus entrou em cena. Antes de algum pregador, que vamos falar daqui a pouco, de Ananias, o próprio Deus entrou em cena para salvar um pecador. Aleluia! A conversão de Saulo foi sobrenatural. Aleluia! E Deus falou: vai para Damasco, porque lá você vai saber o que fazer. Versículo 9. E esteve, depois desse sobrenatural, desse encontro sobrenatural, ele ficou 3 dias sem comer, sem beber. Ele ficou 3 dias cego. Aleluia! 3 dias sem comer, sem beber, e ficou cego. Agora Deus entra em cena novamente, ou por não dizer, numa visão, ao mesmo tempo que Deus fala com Saulo, Deus vai falar com Ananias. Nós iniciamos o texto lendo a partir do versículo 10. Mas deixa eu passar para a igreja sobre esse encontro que Deus teve com Saulo. Esse encontro foi a bondade de Deus que encontrou Saulo, a sua misericórdia. É bem visto que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é o amor de Deus. Deus amou o mundo de uma tal maneira inexplicável que doou o seu Filho. Agora o seu Filho manifesta com esse amor, com essa graça, com essa bondade e com essa compaixão. Porque estava ali um homem truculento, um homem que inspirava maldade, um homem cheio de defeitos e pecado, um homem mau, mas ao mesmo tempo estava ali um ser humano, um pecador, mas uma alma, um pecador, mas um ser humano. E que nós podemos aprender aqui esta noite, que Deus não vê como o homem vê. Lembra de Samuel na hora de ungir? Ele ia ungir a Samar, ou Abinadab, ou Eliabe, mas Deus falou: Samuel, antes de você derramar o azeite, para aí, stop. Você está vendo a aparência, mas eu sou Deus que vê por dentro o coração. Você está vendo a estatura, a beleza, a formosura, a estética, mas eu sou Deus que está vendo o coração, os pensamentos. Vou dizer de novo: o homem olha a aparência, mas Deus está vendo o teu coração aqui esta noite. Aleluia! Diante de Deus estava um homem cego. Diante de Deus, não cego fisicamente. Cego fisicamente ele ficou depois do encontro com Deus. Estava ali diante de Deus um homem cego espiritual. Estava ali diante de Deus um homem carnal, cheio de pecados e miserável. Mas a bondade de Deus, a luz de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus envolveu Saulo.
e deu para ele um novo rumo de vida, uma esperança. Esta luz está chegando aqui, está aqui, essa bondade, este amor, essa compaixão, essa graça. Não importa se você errou ou pecou hoje ou essa semana, a bondade, o perdão de Deus, a graça de Deus está na casa para te perdoar. Jesus aparece e manifesta a justiça de Deus, a misericórdia de Deus. Em Lamentações 3, 22, 23, 24 diz: as minhas misericórdias são as causas de vós não ser consumidos. E a misericórdia de Deus, ela se renova todas as manhãs. Aleluia. Em Mateus 15, versículo 32, Jesus viu aquela imensa multidão, e o texto bíblico vai dizer em Mateus 15, 32, você pode ler na sua casa do 29 ao 37, mas no 32 diz assim: e Jesus teve compaixão da multidão. O coração de Jesus ardia, e de Jesus saía amor, graça, virtude, compaixão, bondade. Os frutos do Espírito Santo saíam de Jesus. Ele inspirava e respirava compaixão. Aleluia. Jesus olhou para o gadareno, enquanto alguém dizia: prisão não pode prender esse homem aí, ele é truculento, esse homem aí, se ele pegar alguém ele mata, ele parece um animal. Mas Jesus não olhou para o gadareno no seu aspecto do que ele poderia representar para a sociedade, mas Jesus ali viu uma alma que poderia um dia ser salva e pregar o Evangelho. Eu aprendo nesta noite que nós não devemos combater, nós não devemos acusar a pessoa, nós não devemos criticar a pessoa, mas nós devemos combater o problema. Nós devemos combater o pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Efésios 6 vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Diga para o seu irmão: a minha luta, a sua luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta, estende o dedo em riste para cima e diz: contra os principados, contra as potestades, contra o inferno, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ama o teu irmão, ele vai cair, ele vai falhar, ele vai pecar, mas ele ainda é uma alma. Não aponta o defeito dele, ama ele, porque a sua luta é contra o mal, é contra o pecado, e não contra a pessoa. Você deve amar a pessoa. Não igualamos a pessoa ao seu mal. Nós não podemos igualar a pessoa ao seu mal. E quando Jesus aparece, a justiça de Deus entra em ação. A misericórdia de Deus entra em ação. O que é a graça de Deus? É Deus nos dar o que não merecemos. A graça de Deus é Deus nos dar o que não merecemos. E o que é a misericórdia de Deus? É Deus não nos dar aquilo que merecíamos. Jesus se condoeu com Saulo. Jesus se condoeu, se colocou no lugar dele. Ele estava perdido, era um homem cego, era um homem sem a bondade de Deus. E quando Jesus entra em ação, entra a misericórdia, a compaixão, e vai ali ter um encontro com Saulo, vai tratar a dor dele, a miséria, vai curá-lo, vai perdoar os pecados dele. A misericórdia vai envolver esse homem ali na estrada de Damasco, naquele deserto de Damasco. Vai ter alívio, vai ter cura, vai ter ajuda. E nesta noite a misericórdia de Deus está aqui para te envolver. E a graça de Deus, ela lidar com o pecado, com a culpa. Satanás está culpando a sua mente, está apontando você, acusando o seu coração, mas a graça de Deus, vai te envolver. E propriamente dito, a graça concede também o perdão. Pela graça sois salvo. Aleluia, glória a Deus. Vai ter cura que esta noite
Deus é gracioso e misericordioso. Aleluia. Abra sua boca, exalta, glorifica a Deus, porque é noite de encontro, é noite de ter o sobrenatural de Deus. Aleluia. Deus te trouxe aqui esta noite, aleluia, para falar com você esta palavra. Oh, glória a Deus. 3 dias ele está cego, 3 dias ele não come, 3 dias ele não bebe, 3 dias ele está orando. 3 dias Saulo está orando. O homem que era sério na lei, um homem disciplinado na lei, um homem conhecedor da lei mosaica, da Torá, um homem que não se achava defeito, um homem que andava dentro da lei. Eu vejo a mente de Saulo confusa, porque teve um encontro com Deus, com a verdade, com Jesus. Eu vejo ele pensar todo o tempo que ele passou dentro da maior escola rabínica, teológica da época, todos os estudos dele. E agora ele encontrou o verdadeiro Deus, o encontro com ele, com Deus. Ao mesmo tempo que Deus falou com Saulo, Deus falou com Ananias. Abra sua Bíblia em Atos 9, versículo 10. Ao mesmo tempo que Deus deu essa visão a Saulo, Deus chama Ananias em visão. Quem acredita que ainda Deus dá visão e sonhos? Aleluia. Oh glória, Ele vai te dar visões esta noite. Oh aleluia. E havia em Damasco um certo discípulo. A Bíblia diz que ele era discípulo. Discípulo está dizendo aluno. Ele era discípulo e chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor. Primeira vez que Deus vai dizer aqui, nesse texto, com Ananias. Deus fala 3 vezes com Ananias. Vamos lá, primeira vez, versículo 10. E disse Deus a Ananias, e ele respondeu. Diga comigo, todos juntos nessa noite. Ele respondeu, diga assim: eis-me aqui. O que ele respondeu, igreja? Eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Lembra de Isaías? Ele disse: eis-me aqui, Samuel. Eis-me aqui, Senhor. Deus fala com Ananias em visão, e ele diz: eis-me aqui, Senhor. Isso está dizendo que Ananias, ele está à disposição de Deus. Ele está disponível para o reino de Deus. Eis-me aqui. Eu me rendo, eu me entrego, eu estou disposto. No versículo 11, e disse-lhe o Senhor. Novamente, a segunda vez, Deus vai dizer com Ananias: e disse-lhe o Senhor, levanta-te. Toda a igreja, diga comigo: levanta-te. Como que você está, irmão? Caído, desanimado, deitado, pensando em desistir? O Senhor está dizendo pela palavra dele: levanta-te. Primeiro Deus está dizendo nessa noite: será que tem alguém que pode abrir os braços, bater no peito e falar: eis-me aqui? Aí se essa pessoa é você, agora a segunda coisa é, Deus está mandando você levantar. Levanta-te, levanta-te, põe-te em pé e eu falarei contigo. E Deus diz: levanta-te e vai. Olha o que Deus diz para Ananias: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que está orando. Levanta-te e vai. Levanta-te e vai. Deus chama pela segunda vez, ou seja, Deus fala pela segunda vez: levanta-te. Aqui está dizendo que Deus vai dar uma missão para Ananias. Vai a esta casa, a casa de Judas, na rua direita, atravessa a avenida. Deus está dizendo, Deus está dando direção, diretrizes para aquele que está disponível. Na primeira vez e na segunda vez entra a obediência de Ananias. Ananias diz: eis-me aqui, Senhor. Está dizendo: eu obedeço a sua ordem, o seu chamado. E quando Deus diz: levanta, Ananias, ele se levanta para ir. Isso está dizendo que ele está recebendo a direção de Deus. Aleluia. Deus está dizendo:
levanta-te. E Deus dá a direção. Deus vai dar a direção em 2023 para você. Se você se levantar, o caminho Deus vai abrir. Diga ao povo de Israel que marcha. Deus não quer te ver parado. Aleluia. A ordem é para marchar. A ordem é para levantar e marchar. Se você falar essa noite, eu quero, eis-me aqui, Deus vai mandar você levantar e ir. Levantar e marchar. A terceira vez que Deus fala com Ananias, vamos ver aqui o versículo 15, disse-lhe porém o Senhor, vai. E disse porém o Senhor, Deus fala de novo com Ananias, vai. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante, primeira classe, gentios. Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, um instrumento para levar a palavra, o evangelho aos gentios, a reis e aos filhos de Israel. Incluí aqui os judeus. Vai, Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido. Deixa eu fazer uma pergunta essa noite. Cadê os vasos escolhidos de Deus? Estão na casa? Vaso não fica parado, vaso faz barulho, vaso tem azeite, tem tesouro. Você é um vaso escolhido, você é escolhido, você é um instrumento do Senhor. Aleluia. E ele obedece a ordem, é uma ordem. Deus está dizendo, vai. O que Deus mandou você fazer e você não está fazendo? O que Deus mandou você fazer e você não está fazendo? Deus está esperando. Saulo vai ser salvo porque Jesus apareceu para ele em Damasco, mas vai precisar da cooperação de um ser humano chamado Ananias. Enquanto você não vai, tem muitos Saulos aí que não estão sendo salvos. Deus está precisando de você na obra. Deus está chamando você hoje. Deus quer levantar você. Deus quer que você se compromete com o reino. Deus quer dar direção, diretrizes, planos e projetos para você. Mas você precisa ir. Meus amados, eu quero aqui apresentar a característica de Ananias. Por que ele obedeceu à voz de Deus? Por que ele disse, eis-me aqui? Ou por que ele levantou e foi? Vamos ver algumas características de Ananias para os cristãos de hoje. A primeira característica é o relacionamento. Nós podemos ver isso no versículo 10. Era um homem de oração e consagração. Deus não fala com qualquer pessoa. Ele sabia a voz de Deus, ele sabia discernir a voz de Deus. Ele tinha relacionamento. Por isso que ele disse, eis-me aqui. Segunda característica de Ananias é intimidade. No versículo 13. Por que intimidade? Ele dialoga com Deus. Nós não lemos o versículo 13, mas vamos ler agora. Atos 9:13. E respondeu Ananias ao Senhor. Olha a moral dele. Ele respondeu ao Senhor, de muitas ouvi acerca deste homem. De muito havia acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Ele está falando de Saulo. Que ele já sabia quem era Saulo, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Esse homem tem autoridade para prender a todos que invocam o teu nome, Senhor. Olha o que ele fala com Deus. Isso está dizendo que ele tem intimidade, que é diferente de relacionamento. Ele tem comunhão, ele tem diálogo com Deus. E ele fala a respeito de Saulo. Ele sabia o porquê Saulo estava indo para Damasco. Mas você acha que Deus não conhecia Saulo? Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença, Deus conhecia Saulo. Deus conhece Saulo. Mas Deus também ouve Ananias. Mas como interessava mais a salvação de Saulo, porque Deus queria fazer uma grande obra extraordinária, prevaleceu a vontade de Deus. E Deus disse, Ananias, eu sei que ele é tudo isso que você falou, que às vezes nem está no texto aqui,
Mas eu digo para você, Ananias, vai. Versículo de número 15. O Senhor ouviu Ananias, mas disse a Ananias, vai. Outra característica de Ananias é que ele é piedoso. Em Atos 22, versículo 12, Paulo, em testemunho, fala a respeito do tempo que ele passou em Damasco, e vai falar que Ananias era um homem compassivo, um homem piedoso, que os frutos do Espírito Santo estavam na vida de Ananias. Ele era piedoso, temente a Deus, um homem de bom testemunho, um homem que tem a sua vida no altar de Deus. Aleluia. Quero frisar aqui o versículo 15. Versículo 15. Atos 9:15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Deus, ou seja, deu uma ordem para Ananias: faça o que Deus mandou você fazer. É muito sério isso. Faça o que Deus mandou você fazer. Obediência te levará aos propósitos de Deus. Obediência te levará aos propósitos de Deus. É Deus quem quer marcar um encontro esta noite com você, um encontro que vai mudar a sua história. Os propósitos de Deus serão realizados se você obedecer ao Senhor. Deus disse, vai. Porque é importante Saulo ser salvo. Ele é um vaso escolhido de Deus. Que o Senhor possa, igreja de Jesus, nos dar um coração obediente. Um coração voltado a obedecer. Essa semana, uns 3 dias aí, eu baixei aquele louvor que fala assim, ó, dai-me um coração igual ao seu, meu mestre. E eu fiquei cantando esse louvor, e daí ficou entronizado no meu espírito, um coração igual ao seu. Deixa eu liberar aqui o Salmo 24, 3 e 4. Vamos ler um pouco de Bíblia. Quem gosta de Bíblia, diga amém. Salmo 24, versículo 3 e versículo 4. Diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará ao seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Agora você anda só mais um pouquinho para frente, Salmo 51, versículo 10. Eita glória! O ambiente já mudou. Cria em mim, ó Deus. Davi disse, um coração puro, e renovas em mim um espírito reto, perfeito. Porque esses homens desejaram ter coração puro? Lembrando que mais vale obedecer do que sacrificar. Agora você anda mais um pouquinho lá, quase perto de Apocalipse, você chega em Filipenses 2. Espírito de Deus, dai-me um coração igual ao teu, Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Vamos parar e pensar. Os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo,
tomando em forma de servo, fazendo-o semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Obedeça. Obediente até a morte, e morte de cruz. Que nessa noite o Espírito Santo venha nos dar um coração que olha como Ananias olhou para Saulo, como Deus, como Jesus olhou para Saulo. Um coração que os olhos do nosso coração possam olhar para o mais vil pecador e amá-lo. Ele é Saulo, não importa, Deus pode transformar ele em um Paulo. Aleluia. Quero aqui rapidamente apresentar texto que fala de uma vida de desobediência. A desobediência. Moisés não entrou na terra prometida porque feriu a rocha. Ele bateu na rocha. Deus mandou ele tocar na rocha, que ela iria verter água. Isso está em Números 20, 2 ao 13. Também está em Êxodo 17, do 1 ao 17. Por desobediência, Adão e Eva foi expulso do jardim do Éden. Você pode ler depois, Gênesis 3, do 1 ao 3. Por desobediência, Saul perdeu a presença de Deus. 1 Samuel 16, 14. Ele ficou endemoniado, perturbado, perdeu a presença de Deus. Jonas fugiu da presença de Deus, desobedeceu. Jonas 1,17, o que resultou num grande peixe engolir Jonas, onde ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Era a morte ali, mas ele clamou ao Senhor. Mas a desobediência nos afasta de Deus. Desobediência leva o homem à queda, faz com que o homem, quando eu falo homem, está dizendo homem, a mulher, perde a comunhão com Deus. Desobediência traz o afastamento, o esfriamento espiritual, resultado de desobediência. Desobediência vai trazer destruição, perda, a falta de cobertura espiritual, vai trazer a rebeldia e vai trazer percas, só vai trazer mal, derrotas e fracasso para a sua vida. Afastar de Deus só vai trazer isso para a sua vida. Mas nessa noite, eu volto para Atos dos Apóstolos, e quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito. Atos 9, versículo 15. Deus está dizendo: vai, faz a minha obra, levanta-te, vai. Atos 9, versículo de número 17. Diga comigo: Ananias foi. Ixi, quem está gostando dessa palavra, diga amém. Não vou parar de pregar, porque só 3 falou foi. Eu vou passar para outro pregador. E versículo 17, diga: Ananias foi, igreja. Ananias foi. Ele mostrou disposição, obediência. Olha, Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho para onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, levantando-se, foi e batizou nas águas aqui, foi batizado pelo Espírito Santo,
e nas águas. Ananias estava cheio do Espírito Santo. Cadê os Ananias aqui esta noite? Que vai orar pelos Saulos. Oh, cadê os Ananias? Deus vai levantar você com muita autoridade, com muita audácia, coragem, para pregar o Evangelho e para orar. E orou e impôs as mãos. Sabe quando Deus falou assim: Saulo vai ser um grande pregador dessa terra, vai pregar para gentios, para judeus, vai pregar para vários cantos das nações. Ananias não teve inveja do chamado de Saulo. Ananias, segundo a história, ele virou um bispo de Damasco. Ele só ficou ali em Damasco, mas Saulo ia andar toda a terra implantando igreja. Não tenha medo nem inveja de orar por ninguém e de nem ver Deus usar outra pessoa até mesmo mais do que você. Que importa que o nome de Deus cresça e nós diminuamos. Ananias foi e orou, liberou palavras de bênção para Saulo. Ananias foi e impôs as mãos e Deus usou as mãos para curar e restaurou a visão de Saulo. Ananias impôs as mãos e falou: Saulo, receba o dom do Espírito Santo, seja cheio, fale em línguas. E Saulo recebeu o Espírito Santo e falou em línguas. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Levanta para orar, levanta para pregar, levanta para evangelizar. Aleluia, não importa quem é, deixa Deus te usar. Aleluia. É isso que Deus tem para mim e para você. É uma vida de vitória. Se nós obedecermos ao Senhor, nós vamos viver os propósitos de Deus. Aleluia. Vale a pena investir num Saulo que está lá no seu trabalho, na sua casa, alguém que zomba do Evangelho. Tem sempre alguém que zomba do Evangelho, apedreja os cristãos, fala mal de você, mas não olhe para essa pessoa criticando e nem falando que ela vai perder a salvação. Só ora, porque Deus vai salvar esse Saulo e vai transformar ele em um Paulo. A partir de hoje fala: Senhor, me dê olhos para ver como o Senhor quer que eu veja, olhos como Jesus vê, me dá um coração de amor, de compaixão, de graça, que cada vez que eu ver um Saulo, eu não olho somente os defeitos, os pecados dele e o aponte, mas que eu olhe para esse Saulo e olho ele um instrumento de Deus, um homem, uma mulher que pode ser transformada por Deus. Nesta noite eu deixo essa palavra para o seu coração. Aleluia. Saulo recebeu o Espírito Santo, foi curado, a cegueira, as escamas como cegueira, a cegueira saiu, as escamas caiu, ele passou a ver. Olha o que diz o versículo 19, Atos 9:19. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus. Não é ele que perseguia, que maltratava a igreja. Agora ele está pregando a Jesus. Aleluia. Agora ele está pregando a Jesus. O evangelho é poder de Deus, igreja. Ele está dando testemunho de Jesus. Olha o versículo 27. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. O que eu li foi 27. 27. Vamos ler vou ler o 26 e o 27. E quando Saulo, aí ele saiu de Damasco e foi para Jerusalém. Procurava juntar-se com o discípulo, mas todo mundo temia, não crendo que ele fosse um discípulo. As pessoas estavam com medo dele. Talvez é falsa a conversão dele, está escondendo atrás da Bíblia.
Mas Deus vai preparar, diga para o seu irmão, Deus vai preparar um Barnabé, um amigo para te ajudar. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente o nome de Jesus. É isso que Deus quer dar para você, ousadia, autoridade para pregar o nome de Jesus, aleluia. Ele andava no meio dos discípulos, esse que outrora perseguia a igreja, agora estava do lado dos discípulos de Jesus, de Pedro, de João, de Tiago, aleluia. E Barnabé falava, rapaz, deixa ele pregar, que você vai ver, esse homem pregou lá em Damasco, deu um testemunho, ele prega com ousadia, com coragem, o Espírito Santo está nele, ele está cheio do Espírito Santo. Nesta noite, uma vida de obediência ao chamado de Deus, vai te levar para mais perto do Senhor, e derramará sobre ti as bênçãos do Senhor, aleluia. Deus vai te encher esta noite, você acredita nisso? Igreja, o propósito de Deus é almas, é crescimento da igreja, é vidas salvas, libertas, transformadas. Foi para isso que Deus te chamou, foi para isso que Deus te deu um dom, um talento, é para isso que você sabe tocar algum instrumento ou pregar. Eu não sei qual é o seu ofício, eu não sei em que área você contribui na igreja, em que parte você é voluntária. Deus te chamou para um serviço, que seja na obra social, no estacionamento, na secretaria da igreja, na recepção da igreja. Deus vai chamar os pequenos, que é Ananias, que vai ficar só ali, mas Deus também vai levantar os Paulo, que vão correr toda a terra, todo mundo, mas os dois em obras vão trabalhar para Deus. Deus está dizendo, o que você tem feito com o que eu te dei? Levanta-te nesta noite, ouça o chamado, faça o que eu te designei. Se coloque em pé toda a igreja, aleluia. Oh glória. Aí nós lemos que Saulo levantou, pregava, aleluia, com muita ousadia e coragem, aleluia, e muitas almas se renderam. Ele foi o maior dos apóstolos, foi o homem que mais abriu igreja, aleluia. Já pensou se Ananias não tivesse ido lá? Ananias teve o privilégio de corroborar com a salvação de Saulo, aleluia, aleluia. Quem sabe você tem sido Ananias, quantas almas você está trazendo para Jesus? Oh, tem pessoas aqui que trouxe e a pessoa virou pastor, virou diácono. Talvez você não é diácono, não é alguém que ora, mas você está trazendo alguém que Deus vai fazer a obra, aleluia. Você trouxe alguém que virou líder de célula. Olha o privilégio, continua sendo um Ananias na obra, trazendo almas para Jesus transformar, aleluia. Continua sendo um Ananias, assim como Ananias se levantou, Saulo também se levantou e batizou nas águas. Agora, quero liberar essa palavra profética para toda a nave da igreja. Isaías 60, diga comigo, levanta-te. Bem alto, levanta-te. Mais alto, até a campainha da garganta balançar. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta-te. Oh, vamos adorar o Senhor. Oh, Espírito Santo. Levanta-te, Ananias, e vai.